E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês estão bem, turma? Espero que sim, espero que estejam gostando das aulas, espero que estejam estudando, espero que estejam acreditando em vocês mesmos. Vai dar tudo certo. Turma, com o módulo 1 e o módulo 2, a gente já resolve a grande maioria, ou pelo menos uma boa parte do conteúdo de penal nos editais. Pode perceber que a grande maioria dos conteúdos de penal, dos editais de vocês, cai princípios do direito penal, foi o módulo 1 todinho. Aí cai lugar do crime, tempo do crime, a parte geral todinha, que é a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Aí foi o módulo 1, princípios e aplicação da lei penal, é o módulo 1. Aí o módulo 2, a gente está vendo o conceito analítico de crime. Aí a outra parte do edital diz fato típico, antijuridicidade, culpabilidade. Aí tem lá mais erro de tipo, erro de proibição, consumação, tentativa. Tudo que a gente está vendo aqui no módulo 2. Então, quando eu acabar o módulo 2, boa parte dos editais de penal acabou o conteúdo, pelo menos da parte geral do Código Penal. Aí depois, lá na frente, a gente vai estudar a parte especial do Código Penal. Aí eu vou abordar crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública. Esses são os principais tipos de crimes que caem nos editais de concurso. Então eu sei que estão muitas aulas, né? Mas só esse módulo 1 e o módulo 2, como eu já falei, ele supre boa parte do edital de vocês. Mas quando eu acabar o módulo 2, aí eu vou para concurso de pessoas, depois eu vou para a teoria da pena, depois eu vou falar de punibilidade, porque lembrem que a gente adotou a teoria tripartida de crime. Crime é fato típico, antijurídico, culpável. Existe a teoria quadripartida ou quadripartite, que fala que crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível. Para essa teoria, só vai haver crime se houver punição. A gente não adotou a teoria quadripartida, a gente adotou a teoria tripartida. Ou seja, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então a gente vai ter que ver ainda concurso de crimes, concurso de pessoas, vamos ter que ver teoria da pena e punibilidade. A partir daí é que a gente passa a analisar os crimes em espécies. Aí é onde a gente vai ver artigo 121, crimes contra a pessoa, depois crimes contra o patrimônio. Se der, eu já pulo logo para crimes contra a administração pública, mas daí eu vou resolvendo, falta ainda um pouquinho de aula para a gente chegar lá. É só para você ter ciência de que, muito embora a gente esteja ainda no módulo 2, esse módulo 2 já supre mais da metade da maioria dos editais. Perfeito? Então bora lá. A gente está falando de culpabilidade. A culpabilidade, ela tem como elementos a imputabilidade, já vimos que é um conceito negativo, imputabilidade, é imputável quem não é inimputável, e o Código Penal adotou um conceito, uma lista taxativa dos inimputáveis, que são os doentes mentais do 26 caput, menor de 18 anos, e o embriaguez completa e proveniente caso fortuito fosse maior do 28 parágrafo 1º do Código Penal. Aí agora a gente está vendo o segundo elemento, que é o potencial consciência da licitude. Potencial consciência da licitude significa você realmente não saber e nem ter a possibilidade de saber que aquele fato típico que você praticou, ele é ilícito, ele é antijurídico. Então o artigo 21 ele vai dizer assim, o desconhecimento da lei, ele é inevitável, ele é inexcusável, é imperdoável que você não conheça a lei. Entretanto, o erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, o fato de você não saber que aquele fato é ilícito, se ele é inevitável no caso concreto, ele te isenta de pena. Então, essa primeira parte, exatamente aqui, até aqui, tem o erro de proibição. O erro de proibição, que a doutrina chama, e pela lei, se você olhar esse artigo 21, diz assim, erro quanto à ilicitude do fato. É você praticar um fato, saber que você está praticando esse fato e não ter nem a noção de que esse fato é ilícito e nem a possibilidade de saber que esse fato é ilícito. Como eu já disse para vocês, a diferença de erro de tipo e erro de proibição. No erro de tipo, você sabe que o fato é crime. O que você não sabe é que naquele momento você está praticando aquele fato. Exclui o dolo e, portanto, excluiu a conduta. Por exemplo, aí a gente até conversou. Quem foi que nunca pegou nada de alguém achando que era seu? Eu saí daqui, peguei meu celular, peguei um celular acreditando que era o meu, só que na realidade era o celular do Hernani, botei no bolso.
Quando eu cheguei em casa, digo, Vala, eu tô com o celular do Hernani. Ô Hernani, aí eu ligo, Hernani, foi sem querer, cara, devolvo. Tem furto? Tem não, esse é um caso de erro de tipo. Eu sei que é furto, eu sei o que é que significa o crime de furto, só que eu não sei que naquele momento eu, em tese, estou praticando o crime de furto. Já o erro de proibição, você sabe exatamente o que está fazendo. O que você não sabe é que aquilo ali é crime. Aí até eu falei para vocês de uma questão que caiu na OAB FGV, que o indivíduo, quando morava aqui no Brasil, ele colecionava acessórios de armas porque era permitido pela legislação passada. Aí ele foi morar no exterior, ficou sem contato com o Brasil, veio o novo Estatuto de Desarmamento que diz que incrimina o porte de arma ou de acessórios. Aí ele veio visitar o Brasil depois de muito tempo e trouxe consigo os acessórios e foi preso em flagrante. E perguntava o que é que se poderia alegar em favor dele. Poderia alegar o erro de proibição. Porque isso é inevitável. Se você, analisando aquele fato concreto, aquele caso, aquele indivíduo, qualquer pessoa também erraria como ele errou, o juiz isenta de pena. Agora, se o juiz verifica que ele tudo bem, não sabia que era crime, mas tinha a possibilidade de saber, o juiz condena, ou seja, se é evitável, o juiz condena e ainda, pessoal, aplica uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Então o juiz, se nota que ele não sabia, mas ele poderia saber, teria como ele saber, o juiz condena, mas diminui a pena de 1/6 a 1/3. Tudo bem, pessoal? E dependendo do caso, se o juiz não quiser nem colocar essa diminuição de pena, muito embora seja um direito subjetivo do réu, existe uma diminuição, existe um atenuante do artigo 65, inciso 2. O desconhecimento da lei, no artigo 65, inciso 2, é um atenuante. Então veja, você desconhecer a lei, se inevitável, o juiz te isenta de pena aplicando o erro de proibição, e vai te absolver exatamente porque não vai ter crime, porque o erro de proibição exclui o potencial consciência da ilicitude e exclui a culpabilidade, portanto não vai ter crime, se inevitável. Agora, se era evitável, ele diminui a tua pena. Agora, se o indivíduo, se o juiz não der para aplicar a diminuição de pena de 1/6 a 1/3, ainda tem um atenuante do artigo 65, inciso 2 do Código Penal. O desconhecimento da lei, ele é inexcusável. Muito bem, pessoal, a gente já andou conversando bastante sobre o potencial consciência da ilicitude e o que tem para falar é só isso mesmo. E agora a gente passa para o último elemento da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, exigibilidade de conduta diversa, como o próprio nome está dizendo, é ficar comprovado que na situação dava para o indivíduo, era exigível que o indivíduo praticasse outra conduta que não o fato típico que ele praticou. Professor, não entendi. Lembra que eu já conversei com vocês que crime é fato típico antijurídico culpável e que o juiz só analisa a culpabilidade se ele achar que tem fato típico e antijurídico? Então a exigibilidade de conduta diversa é o juiz analisar se naquele caso concreto era exigível do indivíduo praticar outra conduta que não o fato típico que ele praticou. É o juiz pensar, poxa, ele praticou o fato típico, mas era exigível dele a prática de outro fato? Porque se era exigível dele praticar outra conduta que não aquele fato típico, aí tem culpabilidade. Agora tem duas situações onde é inexigível. Onde é inexigível. Ou seja, ninguém podia exigir do indivíduo que ele praticasse uma outra conduta, porque qualquer pessoa na situação daquele indivíduo teria praticado o fato típico. E se era inexigível uma outra conduta, que não a prática do fato típico, não tem culpabilidade. Porque para ter culpabilidade, além da imputabilidade de potencial consciência da ilicitude, tem que ficar caracterizado que a sociedade poderia exigir do indivíduo a prática de outra conduta que não o fato típico. Então tem duas situações onde a gente pode dizer, rapaz, ninguém da sociedade poderia exigir daquele indivíduo a prática de outra conduta, porque é inexigível a prática de outra conduta. E a inexigibilidade de conduta diversa, ela ocorre em dois casos. Primeiro, no caso de coação irresistível
e segundo no caso de obediência hierárquica. E esses dois casos de inexigibilidade e conduta diversa estão no artigo 22 do Código Penal. Essa coação irresistível que está escrito no artigo 22 do Código Penal, a gente já conversou e já vimos que é a coação moral irresistível. Muito embora o artigo 22 diga a coação moral irresistível isenta de, a coação irresistível isenta de pena, dentro do artigo 22 você deve acrescentar a coação moral irresistível. Coação moral irresistível, ela é aquela, pessoal, no seu intelecto. Eu dei até como exemplo. É o gerente de banco receber uma foto no celular dele com o filho dele recém-nascido com a arma apontada na cabeça. E na mensagem dizia assim: ou você transfere 1 milhão para a conta tal, ou eu mato teu filho. Se o gerente transfere, o gerente pratica fato típico e é um fato típico antijurídico, porque ele vai transferir 1 milhão que não é dele, caso não seja dele, né? Ele vai transferir 1 milhão que não é dele. Então tem fato típico e tem antijurídico. Mas nesse caso, a sociedade poderia exigir daquele gerente de banco uma outra conduta, ou qualquer pai que estivesse na situação do gerente de banco faria a mesma coisa. Nessa situação, qualquer pai que estivesse na situação do gerente de banco faria a mesma coisa. Transferiria o dinheiro, os 1 milhão, né, 1 milhão de reais, para a conta do indivíduo que ele estava pedindo. Essa é a coação moral irresistível. Quando existe coação moral irresistível, que é uma intimidação no teu intelecto, daí porque coação moral exclui a culpabilidade. Agora, existe a coação física irresistível. Na coação moral, o gerente de banco foi ele mesmo que praticou o fato típico e ele mesmo que praticou a antijuridicidade, o fato típico antijurídico. Na coação física irresistível é diferente. Aqui, eu, por exemplo, olha o meu tamanho, pessoal. Tem gente que deve ter metade do meu peso ou menos. Aquelas meninas franzinas, não sei o que. Aí eu pego uma faca, coloco na mão dessa menina, coloco minha mão por cima e começo a esfaquear alguém. Nesse caso é um caso de coação física irresistível. Enquanto a coação moral irresistível exclui a culpabilidade, a coação física irresistível exclui o fato típico. Então, enquanto a coação moral exclui a culpabilidade, já que exclui a exigibilidade de conduta diversa, a coação física irresistível exclui a conduta. Se exclui conduta, exclui fato típico. Se exclui fato típico, exclui o crime. Então, coação física exclui fato típico. Coação moral exclui culpabilidade. Então, o que eu estou falando para vocês é que existem duas situações onde é inexigível do agente que ele pratique outro fato que não aquele fato típico. E essas duas situações, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, que eu ainda vou conversar sobre isso. Nesses dois casos, só quem é punido, nos termos do artigo 22 do Código Penal, é o autor da ordem ou da coação. Então, no caso desse gerente, se ele viesse a ser processado pelo crime ou de apropriação indébita ou de peculato, dependendo se ele é funcionário público ou não, ele, pessoal, poderia alegar coação moral irresistível. E nesse caso, só quem ia responder por esse crime aí era o autor da coação. No caso, o sequestrador do filho dele que estava com a arma apontada na cabeça. Então, a coação irresistível do artigo 22 é a coação moral irresistível. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Agora, se for a coação, se o juiz notar na situação que a coação era resistível, que dava para resistir, houve coação, mas essa coação era resistível, o indivíduo vai ser punido, só que tem um atenuante de pena que está no artigo 65, inciso 3, a linha C de casa. De novo, se existia coação, mas essa coação, o indivíduo poderia resistir e ele não resistiu, era uma coação moral resistível, o juiz vai condenar e vai aplicar um atenuante de pena. Por quê? Porque a culpabilidade só vai ficar excluída se for coação moral irresistível. Coação moral resistível, o cara é condenado e aplica um atenuante de pena do artigo 65, inciso 3º, a linha C de casa. Perfeito. Professor, e qual é o segundo caso que exclui a culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa? Ou seja, qual é o segundo caso onde a sociedade, ninguém poderia exigir do cara a prática de outro fato?
O segundo caso é exatamente essa obediência hierárquica. E a obediência hierárquica, que está disposta no artigo 22, não é hierarquia eclesiástica, não é hierarquia familiar. Você só pode alegar obediência a superior hierárquico disposta no artigo 22 se essa hierarquia foi decorrente de função pública. Se essa hierarquia foi decorrente de função pública. Olha o que aqui diz o artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível, no caso já falamos, coação moral irresistível, ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, esse hierárquico que eu estou explicando para vocês, esse superior hierárquico, é em decorrência da função pública. Então, se a menina comete o crime porque o pai mandou, por temor ao pai, se o padre comete crime por temor ao superior dele, eles não podem alegar obediência ao superior hierárquico, porque só vai poder alegar obediência ao superior hierárquico se essa hierarquia foi em decorrência da função pública. Então, o funcionário público é quem mais tem chefe. E o funcionário público ele é regido pelo princípio da legalidade. Ou seja, ele tem que fazer o que está na lei. E está na lei que ele deve obediência às ordens legais do chefe dele. E às vezes o chefe dele dá uma ordem de aparente legalidade. Dá uma ordem de aparente legalidade. E nesse caso, o funcionário público cumpre, só que na realidade é crime o que ele está fazendo. Nesse caso, turma, o funcionário público, se ele obedeceu uma ordem que não era manifestamente ilegal do seu superior hierárquico, ele pode alegar uma inexigibilidade de conduta diversa. Professor, por exemplo, até já dei esse exemplo, que caiu em prova já. O gerente de um banco público, no caso a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, ele chegou para o inferior hierárquico e disse assim, vai ter uma auditoria, eu quero que você deixe seu sistema aberto. Aí, o inferior hierárquico, beleza, vai ter auditoria, vou deixar o sistema aberto. O gerente do banco foi na conta do gerente, dele mesmo, transferiu um dinheiro para o filho, e todo banco, toda operação tem que ser chancelada por duas pessoas. Então ele transferiu e pegou a senha do outro, o sistema que estava aberto, e transferiu. Nesse caso, o gerente do banco transferiu dinheiro que não era dele. Quando o inferior for processado, ele vai dizer, olha, eu obedeci uma ordem que não era ilegal, não era manifestamente ilegal. Tudo bem, a ordem era ilegal, mas eu não sabia. Por quê? Porque essa ordem que meu chefe me deu tinha uma aparência legalidade, tinha uma aparência de legalidade. Por que tinha uma aparência de legalidade? Tinha uma aparência de legalidade porque ia fazer uma auditoria. Ele me disse que ia fazer uma auditoria. Quando tem auditoria, a gente tem que deixar nosso sistema aberto. Eu só fiz isso. Eu deixei o sistema aberto. Imagina, pessoal, eu, oficial de justiça, sai o mandado do juiz. Sidney, vá na casa do Hernani e pegue o carro dele e coloque no depósito público. Eu pego o mandado do juiz, assinado, autenticado, vou no depósito público, vou na casa dele, pego o carro do Hernani e deixo no depósito público. Se descobre que nunca existiu processo contra o Hernani, que na realidade o juiz tinha expedido aquele mandado porque ele não estava gostando, porque ele não gosta do Hernani. Nesse caso, Sidney, eu vou alegar obediência a superior hierárquico. Eu disse, olha, eu obedeci uma ordem que não era manifestamente ilegal. Tinha um mandado que estava autenticado, estava assinado pelo juiz, e esse mandado o juiz mandava que eu pegasse o carro do Hernani e levasse. Nesse caso, só quem é punido é o juiz. Mas veja, eu só posso alegar obediência a superior hierárquico se essa ordem ela não tiver uma aparência de ilegalidade. Essa ordem tem que ter a aparência de legalidade. Tudo bem, é uma ordem legal, mas ela tinha uma aparência de legalidade e eu achei por isso que era legal. Por quê? Porque se a ordem tiver uma aparente ilegalidade, mesmo assim eu fiz, aí eu vou ser punido. Por quê? Porque o servidor público, mesmo que o chefe mande, se o servidor público sabe que aquela ordem é ilegal, o servidor público pode e deve se recusar a cumprir aquela ordem.
Então, para alegar obediência ao superior hierárquico, a ordem que o superior hierárquico deu tem que ter uma aparente legalidade, muito embora seja uma ordem legal. Se a ordem que o superior deu tem uma aparente ilegalidade e o funcionário público foi lá e cumpriu, nesse caso, meus queridos amigos, nesse caso, o funcionário foi lá e cumpriu, nesse caso o funcionário público inferior responde sim. E ele responde porque o funcionário público ele deve a obediência ao chefe dele. Mas se o chefe dele pedir uma ordem, der uma ordem ilegal, ou der uma ordem manifestamente ilegal, nesse caso, o funcionário público responde sim o inferior hierárquico. Ele só não responde se essa ordem tiver uma aparente legalidade. Então, se a ordem tem uma aparente legalidade, o funcionário público cumpre, o inferior hierárquico, ele é isento de pena, exclui a culpabilidade. O superior é processado, é condenado e ainda tem um agravante para o superior, que é um agravante de pena previsto no artigo 62, inciso 2º. Então, o superior hierárquico vai ter um agravante de pena. Beleza. E turma, como eu falei para vocês até agora, as exclusões da culpabilidade. Exclui a culpabilidade os inimputáveis, exclui a culpabilidade o erro de proibição e, como a gente acabou de ver, exclui a culpabilidade a obediência à ordem não manifestamente legal do superior hierárquico e a coação moral irresistíveis. Então, tudo isso que eu acabei de falar exclui a culpabilidade. São causas legais de exclusão da culpabilidade. A imputabilidade, o potencial, a inimputabilidade, o erro de proibição e a coação moral irresistível e a obediência à ordem não manifestamente legal do superior hierárquico, essas são causas legais de exclusão da culpabilidade. Acontece que a doutrina admite causas supralegais de exclusão da culpabilidade. E o exemplo que a doutrina dá é a desobediência civil. Ou seja, é possível que o civil desobedeça uma ordem do funcionário público. E essa desobediência civil, ela represente uma isenção da culpabilidade. A jurisprudência vai admitir a desobediência civil como uma exclusão, como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, quando a desobediência é feita para proteger direitos fundamentais do civil e que o dano que ele cause não seja um dano relevante. Por exemplo, um artigo que os funcionários públicos utilizam muito é a desobediência. É a resistência e a desobediência, que está no artigo 331 e 332 do Código Penal. E o que é isso? Eu, por exemplo, estou cumprindo uma ordem de despejo. Se o indivíduo estiver botando muita banca lá, eu posso alegar, eu posso mandar prendê-lo, o policial prenda ele, posso mandar prendê-lo ou por resistência, se ele agir com violência ou grave ameaça, ou por desobediência, se ele agir assim, se ele não quiser cooperar. Aí imagina que eu estou despejando uma família, infelizmente é uma situação muito triste, eu nunca precisei fazer não, mas alguns amigos meus já fizeram. Imagina que eu, oficial de justiça, estou despejando uma família e a família diz, não saio daqui, eu paguei o aluguel, isso está errado, e ele fica lá. Eu digo, olha, vou mandar o policial te prender aqui por desobediência. Tudo bem que é um crime de menor potencial ofensivo, só vai poder prender ali na hora e depois tem que saltar, depois o delegado vai saltar. Porque não pode prender, né? Quando é uma infração de menor potencial ofensivo, só vai poder prender se o cara se recusar a assinar o termo de comparecimento. Algo que você aprende em processo penal quando você estuda a Lei 9.099 de 95. Pois muito bem, aí eu digo, vou mandar te prender pelo crime de desobediência. Você tá aí parado, se deitou no chão, ficou no chão deitado. E aí o cara é processado pelo crime de desobediência e ele diz, não, eu estava protegendo o meu direito fundamental de ter a posse ou a propriedade da casa, dependendo do caso, e eu não causei dano nenhum. Dependendo do caso concreto, é admitido que o juiz absolve o indivíduo, excluindo a culpabilidade dele, tendo em vista que a desobediência civil, quando é para proteger um direito fundamental dele, e quando o dano que ele causou não é um dano tão relevante assim, e por isso vai ter que ser analisado casuisticamente, de acordo com o caso concreto, o juiz está autorizado a aplicar essa causa supralegal de exclusão da culpabilidade, no caso da desobediência civil. Fechou, galera? Então, além de causas legais de exclusão da culpabilidade, tem causas supralegais de exclusão da culpabilidade.
E como já é de praxe, depois de cada matéria a gente resolve exercícios. A gente acabou a nossa penúltima matéria. Depois que eu resolver esses exercícios, a gente vai falar de contravenção penal. A diferença de crime e contravenção penal. Resolve um pouco mais de exercícios e acabou o módulo 2. Olha aí, galera, que coisa boa. Pois é. Pois bora lá. Questão 31. Assinale a alternativa que não contempla excludente de culpabilidade. Opa! A primeira, você já sabe. Não contempla excludente da culpabilidade a legítima defesa. Por quê? Porque a legítima defesa exclui a ilicitude. Agora, minoridade exclui a culpabilidade, artigo 27. Embriaguez completa decorrente de fato fortuito ou força maior exclui a culpabilidade por conta do artigo 28, parágrafo 1º. Coação moral irresistível e a obediência hierárquica, elas excluem a culpabilidade por conta do artigo 22 do Código Penal. Então a única resposta aí que poderia ser correta é a de avião, que é a legítima defesa. Questão 32. Em relação à minoridade penal, o Código Penal adotou o critério puramente biológico, e foi mesmo. Considerando penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade, ainda que cabalmente demonstrado que entendam o caráter ilícito de seus atos. Corretíssimo. Falei para vocês, turma, que o Código Penal em relação à minoridade adotou a teoria biológica. A teoria biopsicológica foi para o doente mental e não para o menor de 18 anos. Aí ele considera penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, ainda que cabalmente demonstrado que entendam o caráter ilícito dos seus atos. Em outras palavras, meus queridos amigos, é uma presunção absoluta de inimputabilidade. Ou seja, não cabe prova em contrário. Portanto, a 32, ela está correta. Bora para a próxima questão. 33. João, na véspera do seu aniversário de 18 anos, ao sair de um baile, foi cercado e agredido por seu desafeto Cláudio. João, que estava com a faca escondida, desferiu 10 facadas contra Cláudio, que veio a falecer após 40 dias internados nas facadas. Nesse caso, então, João, na véspera do seu aniversário de 18 anos, ao sair de um baile, foi cercado e agredido por seu desafeto. Turma, na véspera do aniversário de 18 anos, ele tinha 18 anos? Não tinha 18 anos. Ele tinha 17 anos, 11 meses e 30 dias. Mas 18 anos não. E ele deu 10 facadas no indivíduo. Cometeu crime? Não. Por que não cometeu crime? Porque ele era menor. E o menor de 18 anos, ele é inimputável. Sai de casa. Pronto, essa questão 33, ela só relatou o benefício que os menores têm todo dia. A maioria dos crimes hoje em dia tem sido cometidos por menores e os menores vão rindo para a delegacia e ele diz, para a delegacia não, opa. E ele diz, isso aqui não dá em nada, sinto muito, isso aqui não vai dar em nada. Eles mesmos sabem. E por que não vai dar em nada? Porque presume-se de forma absoluta que ele é inimputável. E em sendo inimputável, ele não tem culpabilidade. Então a resposta correta, houve tipicidade, houve ilicitude. Porque a gente só vai analisar a culpabilidade se houver fato típico e antijurídico. Então houve fato típico, houve antijuridicidade, não houve culpabilidade. Tem punibilidade, não é à toa que vai ter aplicado medida socioeducativa, e houve a prática de crime, não, porque o menor, ele não comete nem crime, nem contravenção penal. O menor de 18 anos, ele comete ato infracional. Portanto, aqui está errado não, porque houve tipicidade, houve ilicitude. O D está errado não, e o E está errado porque diz que houve a prática de crime doloso. Turma, como falta, como falta um pouquinho de tempo, eu vou acabar logo e na próxima aula, porque ainda falta algumas, eu termino de responder as questões de culpabilidade e a gente passa a falar da diferença de crime e contravenção penal e acaba o módulo 1. Tchau, turma, tudo de bom, fique com Deus.